Boa noite para você que está acompanhando nosso canal. Lembrando, para lembrar de compartilhar, curtir e comentar esse assunto que a gente vai tratar agora. A barba meio grande, esse período aí fora de televisão, estou um pouco mais desleixado. Mas eu queria falar de um assunto que precisa da atenção de todo mundo aqui em Mossoró. A prefeita está pedindo autorização da Câmara Municipal para fazer um empréstimo de até 150 milhões de reais. É um financiamento da Caixa Econômica. Hoje tivemos um bom debate na Câmara Municipal a respeito deste assunto, porque lá é o local de se discutir isso. Ao final da discussão, o plenário foi esvaziado pelos governistas, quando o vereador Gilberto Diógenes propôs, com muita atenção, que fosse realizada uma audiência pública para debater a destinação dos recursos. Olha, eu li o projeto, certo? No projeto não tem anexo, não tem dizendo em quanto tempo a prefeitura vai pagar isso, não tem dizendo quais são as obras que a prefeitura pretende realizar. E aí, num ato falho, a presidente da Câmara Municipal, Isabel Montenegro, deixou escapar que uma das obras com esses recursos é a construção da sede própria da Câmara Municipal de Mossoró. E aí eu vou entrar numa questão importante. Ninguém que entende de política, que acompanha o processo político, é contra a Câmara Municipal ter uma sede própria. Simples. A Câmara gasta muito dinheiro todos os meses para fazer a manutenção de um prédio que é alugado e é antigo. Ter uma sede própria para a Câmara Municipal é algo importante. Mas aí a gente pergunta, ao custo de um endividamento do poder público? Essa é uma pergunta. 2. A Câmara Municipal é prioridade neste momento garantir uma sede própria para ela, em que a prefeitura está quebrada, a própria Câmara tem dificuldades. Pra você ter ideia, a Câmara não consegue fazer uma licitação para publicidade. Aí você mostra como a situação da Câmara também não é das mais simples. Outro ponto. A prefeita, Rosalba Ciarline, passou 3 anos e não arrumou a casa. Estão vindo, principalmente o vereador Francisco Carlos, que é doutor em economia, é um dos professores da UERN, ele está vindo com um papo de que é um mérito administrativo recuperar a capacidade de endividamento. Eu sou leigo em economia, mas eu andei conversando com outros professores que me disseram que o grande mérito seria recuperar a capacidade de investimento. Ter capacidade de endividamento não é um grande mérito. Qualquer um tem capacidade de endividamento. No caso aqui do Brasil, basta ter o nome limpo. Então, a prefeitura precisa recuperar a capacidade de investimento. Outra coisa, se antes não tinha capacidade de endividamento e agora tem, você consegue me dizer o que foi feito para que a prefeitura recuperasse a capacidade de endividamento? A folha não foi reduzida. Durante o primeiro ano do mandato da prefeita, ela prometeu cortar 50% dos cargos comissionados e o blogueiro Tio Coloral desmoralizou o decreto da própria prefeita, porque ela não conseguiu cumprir a promessa de cortar 50% dos cargos comissionados. Os gastos seguem altos. Ela renovou agora um contrato de R$1 milhão com 3 agências de publicidade. Dá para dizer que cortou na carne? Se cortou na carne, foi certamente do cidadão que esperava poder marcar a consulta por aplicativo e precisa pegar fila. Ninguém tem nada contra a prefeitura fazer um empréstimo para fazer investimentos. Mas a que custo? Eu lembro que o próprio vereador Francisco Carlos, há 4 anos, ele era contra a antecipação dos royalties. Ele disse hoje na Câmara
que é bem diferente. Não é. A prefeitura vai dar como garantia, em vez de royalties, o fundo de participação dos municípios, recurso usado para a folha de pagamento. Então, é preciso observar. A prefeitura pode antecipar recursos? Isso é uma antecipação de receita? É um financiamento? É preciso observar essas questões. A prefeita precisa listar o que está sendo feito com esse dinheiro, o que vai ser feito com esse dinheiro. Explicar se isso vai atrapalhar o pagamento da folha. Tem muita coisa para ser esclarecida. E o que a prefeitura quer é fazer um projeto ser aprovado em caráter de urgência e sem discussão. Mossoró tem uma péssima experiência em aprovar projetos sem discussão. Lembre-se, Previ foi criada com tramitação de 2 horas e meia na Câmara Municipal. Resultado, a prefeitura não consegue cumprir suas obrigações com a Previ. Veja só. Então, a gente precisa parar de tratar a administração pública na base do improviso. Tem que ter o planejamento. Temos 150 milhões, se a gente receber tanto faz assim, se receber tanto faz assado, essa é a prioridade, tem que explicar. Qual é o grande problema? Bruno, você é contra o empréstimo? Não. Ninguém pode ser contra algo que possa trazer algum tipo de benefício à população. Agora eu sou a favor que as coisas sejam feitas dentro das regras do jogo, dentro das práticas democráticas. A prefeita Rosalba Ciarline não aprendeu as lições que deveria ter aprendido em sua trágica passagem pelo governo do estado. Por que eu digo isso? A prefeita, lá atrás, tratou o deputado como se fosse vereador. Tratou a classe política do estado como se fosse a classe política de Mossoró. Tratou a imprensa do estado como se fosse alguns dos seus parceiros da mídia. A prefeita não entendeu que aquilo ali não era só porque ela estava numa esfera de poder maior. Ela não entendeu que aquilo ali já era uma mudança, a modernização das práticas democráticas. Ela segue governando Mossoró como se estivesse nos anos 90. E a prefeita precisa entender que estamos terminando os anos 2010, indo para os anos 2020. E ela precisa melhorar suas práticas. A prefeita precisa aprender a dar satisfação ao povo. Ela precisa se explicar. Ela precisa dar atenção aos questionamentos da imprensa e da oposição. Não se trata aqui de dar ou não dar cabimento. Os rosados, eles ainda têm muitas coisas autoritárias. Hoje mesmo eu vi um pouco do quanto os rosados ainda não aprenderam que os tempos mudaram, que é preciso de boas práticas, de comportamento mais democrático. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu vou entrar no ponto que a prefeita precisa entender que durante esse processo do empréstimo, ela precisa dar satisfações à população, coisa que ela não gosta de fazer. As notas que a assessoria de comunicação envia de esclarecimento nunca são assinadas. Isso é um ponto que precisa ser atentado. Isso é um costume arcaico. A prefeita não assina nota para não parecer que ela está se explicando. E a prefeita precisa se explicar para a sociedade, precisa se explicar para quem lhe deu o voto. A prefeita precisa se modernizar. É isso que eu falo. Às vezes as pessoas dizem, você é contra a Rosalba, você é a favor de não sei quem. Não, eu sou a favor das boas práticas democráticas. A prefeita precisa entender isso. O problema não está em pedir empréstimo. O problema está no método que a prefeita trata todo esse procedimento. Ela não dá satisfação, envia um projeto genérico, ela ignora questionamentos da imprensa e da oposição e acha que vai ficar por isso mesmo. Ela ainda não entendeu que a opinião pública está reagindo. A maioria das pessoas não está a favor desse empréstimo. Todo mundo vê com desconfiança. É preciso lembrar, em abril, nós no blog do Barreto, nós fizemos uma pesquisa com o Instituto SETA, que apontou que 60% dos moçoroenses não confiam na palavra da prefeita. Ou seja, 60% da população, com certeza neste momento, está vendo com muita desconfiança essa proposta de empréstimo. E a prefeita dá toda a margem para que se desconfie que é apenas para fazer obras eleitoreiras.
É preciso entender isso, que a prefeita tem sim que esclarecer para que ela quer pegar esse dinheiro, quais são as obras. Isso não é perder a dignidade, isso é jogar o jogo democrático.